Para a coletânea de hoje, vamos utilizar algumas cores de fio. Eu estou utilizando fio amigurumi, tesoura, agulha de crochê e agulha de tapeçaria, miçangas e meia pérola preta, agulha de costura e linha. Vamos iniciar fazendo o anel mágico. Agora laço meu fio, introduzo dentro do anel mágico, busco o fio, laço e tiro as 3 alças de uma vez, formando ponto médio. Aqui dentro do anel mágico, vamos trabalhar 8 pontos médios. Fecho totalmente o anel mágico e faço um ponto baixíssimo no primeiro ponto. Inicio a segunda volta, fazendo uma corrente e 2 pontos médios aqui no primeiro ponto. Vamos fazer 2 pontos médios para cada ponto da base por 5 vezes no total. Então, teremos 5 aumentos de pontos médios. Após fazer os 5 aumentos, aqui no último ponto médio, introduzo a agulha dessa forma e faço uma troca de cor. Vou utilizar a cor branca. Na sequência, nós vamos fazer 2 pontos médios para cada ponto da base, agora com esta nova cor. Então, ficaremos com um total de 3 aumentos de pontos médios com a cor branca. Já estou escondendo a sobra de fio aqui por dentro dos pontos. Agora, introduzo a agulha no primeiro ponto médio e faço um ponto baixíssimo. Faço o acabamento dessas sobras de fio.
E para continuar, faço uma corrente, viro a peça. Introduzo a agulha no primeiro ponto, trabalho um ponto baixo. Laço, no ponto seguinte, faço um ponto médio, uma corrente e mais um ponto médio. No ponto seguinte, faço um ponto baixo e no próximo trabalho um ponto médio, depois uma corrente e mais um ponto médio aqui no mesmo ponto. No próximo ponto, trabalho um ponto baixo e no ponto seguinte, faço um ponto médio, uma corrente e mais um ponto médio. Na sequência, vamos fazer um ponto baixo no próximo ponto e no ponto seguinte, um aumento. Vamos trabalhar um ponto baixo, um aumento, por 5 vezes no total, até finalizar a volta. Agora vou cortar o fio e fazer o acabamento. Com o fio na cor vermelha, vamos iniciar fazendo um nó corrediço e 5 correntes. Pulo 2 correntes, na terceira introduzo a agulha e faço um ponto alto. Na próxima corrente, trabalho um ponto médio. E na última corrente, vamos fazer 3 pontos baixos. Serão 3 pontos no mesmo ponto da base. Trabalho 3 correntes, pulo uma corrente e faço ponto baixíssimo. Na próxima corrente, ponto baixo. Na corrente de base, onde fizemos os 3 pontos baixos, trabalho mais um ponto baixo, ficando desta forma. Laço. No próximo ponto, vamos fazer um ponto médio. E no ponto seguinte, um ponto alto.
Dentro do último ponto baixo, vamos trabalhar 2 pontos baixos. Agora, nesse ponto aqui do meio, vamos trabalhar 2 pontos baixos. E no ponto seguinte, também vamos trabalhar 2 pontos baixos, finalizando com 6 pontos. Agora, nós vamos fazer uma troca de cor aqui no último ponto, para a cor branca. Faço uma corrente, viro a peça. Agora, vou trabalhar escondendo essas sobras de fio. E aqui no primeiro ponto, faço 2 pontos baixos. Na sequência, trabalho 4 pontos baixos, sendo um ponto para cada ponto. No último ponto da base, vamos fazer 2 pontos baixos, finalizando com 8 pontos. Na sequência, é só fazer o acabamento dos fios. Agora, no topo do gorro, bem aqui dentro da corrente, introduzo a agulha e busco o fio na cor branca. Faço 3 correntes. E um ponto baixíssimo aqui no mesmo espaço. Ainda com a cor branca, faço nó corrediço e 3 correntes. Pulo uma corrente da base e trabalho ponto baixo. Na próxima corrente, faço ponto baixíssimo. Depois é só fazer o acabamento e repetir mais uma peça. Deixo uma sobra de fio para o acabamento. Agora, com a cor bege, faço o anel mágico e dentro dele trabalho 8 pontos médios.
Fecho totalmente o anel mágico. Faço um ponto baixíssimo no primeiro ponto, finalizando a volta. Inicio a segunda volta com uma corrente e faço 2 pontos médios para cada ponto da base. Ficaremos com um total de 16 pontos. Aqui no último ponto médio, nós vamos fazer uma troca de cor para a cor branca. Faço um ponto baixíssimo, finalizando esta volta. Inicio a terceira volta, fazendo uma corrente. Trabalho um ponto baixo, aqui no primeiro ponto, e no ponto seguinte, um aumento. 2 pontos baixos no mesmo ponto da base. No próximo ponto, faço um ponto baixo. E no ponto seguinte, faço um ponto baixíssimo, uma corrente e 2 pontos médios aqui no mesmo ponto. Faço uma corrente e mais um ponto baixíssimo aqui no mesmo ponto. No próximo ponto, trabalho um ponto baixo. No ponto seguinte, um aumento de pontos baixos, 2 pontos no mesmo ponto da base. Depois faço um ponto baixo no próximo ponto. Ficará dessa forma e finalizo com um ponto baixíssimo no ponto seguinte. Trabalhei 2 peças iguais, a do Papai Noel, o bigode, tá? Com 3 correntes, um ponto baixo e um ponto baixíssimo. Agora eu vou costurar o bigode bem aqui no centro, com auxílio da agulha de tapeçaria, mas você também pode colar se você preferir. Agora eu vou utilizar uma pérola bem pequena, preta, para simular o olho, e vou aplicar com agulha de costura e linha para costura também.
Depois é só costurar ou colar o gorro. Para a Mamãe Noel, apliquei os olhos e agora estou fazendo o detalhe dos cílios. Fiz uma boca com um fio vermelho e aqui no topo da cabeça vou prender uma sobra de fio na cor vermelha e farei um pequeno laço. Espero que você tenha gostado do resultado da mamãe e do Papai Noel. Vamos iniciar a primeira peça fazendo o nó corrediço e, na sequência, 4 correntes. Pulamos a primeira corrente e, na seguinte, vamos trabalhar ponto baixo. Na próxima corrente, também faço um ponto baixo. Na última correntinha da base, vamos fazer 4 pontos baixos, todos na mesma corrente. Nos 2 próximos pontos, aqui do outro lado da corrente, vamos trabalhar ponto baixo. Para a próxima volta, inicio com uma corrente, viro a peça e faço 2 pontos baixos, um ponto para cada ponto. Agora vamos fazer 4 aumentos de pontos baixos. Então, por 4 pontos, vou trabalhar 2 pontos baixos para cada um deles. Para finalizar essa volta, vamos trabalhar um ponto baixo para cada ponto da base por 2 vezes. Para a terceira volta, inicio com uma corrente e agora faço 3 pontos baixos, um ponto para cada ponto. Agora vamos fazer 2 pontos baixos no mesmo ponto da base. No ponto seguinte, um ponto baixo. Vamos repetir isso por 3 vezes. Um aumento, um ponto baixo. Para finalizar a volta, vamos fazer 3 pontos, um ponto para cada ponto. Agora, eu vou cortar o fio, deixando uma sobra para o acabamento.
Com a cor branca, faço o nó corrediço e deixo na agulha. Agora, vou introduzir a agulha no primeiro ponto, dessa forma. E aqui faço ponto baixo. Vamos seguir fazendo um ponto baixo para cada carreira e vamos ficar com um total de 7 pontos. Ao finalizar os 7 pontos baixos, faço uma corrente, viro a peça e trabalho ponto sobre ponto. Agora finalizo cortando o fio e fazendo o acabamento com a agulha de tapeçaria. Ainda com o fio branco, faço o anel mágico e 6 pontos baixos dentro dele. Corto deixando uma sobra de fio e você pode deixar uma sobra de fio um pouco mais longa para costurar na sua peça. Para a próxima peça, vamos iniciar fazendo o nó corrediço e 7 correntes. Pulo a primeira corrente e na próxima trabalho ponto baixo e sigo fazendo um ponto baixo para cada corrente da base. Faço uma corrente e viro a peça. Trabalho um ponto baixo para cada ponto. Repito o mesmo que fiz na carreira número 2. Sigo fazendo um ponto para cada ponto.
Inicio a quarta volta fazendo 6 pontos baixos, um ponto para cada ponto. Para a próxima volta, faço uma corrente, sigo fazendo um ponto baixo para cada ponto da base. Depois, trabalho 6 correntes. Pulo a primeira corrente e a partir da segunda, trabalho um ponto baixo para cada ponto. Sigo fazendo 5 pontos baixos, sendo um ponto para cada carreira. Ao finalizar os 5 pontos baixos, trabalho 6 correntes. Pulo a primeira corrente e a partir da próxima trabalho 4 pontos baixos. Introduzo a agulha no último ponto, busco o fio e nesse último ponto, pego as 2 alças, busco o fio e na base desse ponto, introduzo a agulha, busco o fio, laço e tiro as 4 alças de uma vez. Sigo fazendo um ponto baixo para cada ponto. No último ponto, vou trabalhar um ponto baixo, uma corrente e mais um ponto baixo no mesmo ponto. Trabalho 4 pontos baixos, sendo um ponto para cada carreira. No último ponto, faço um ponto baixo, uma corrente e mais um ponto baixo no mesmo ponto. Na sequência, faço 4 pontos baixos, sendo um ponto para cada ponto. Agora, introduzo a agulha no próximo ponto, busco o fio. No ponto seguinte, introduzo a agulha, busco o fio. E no próximo ponto, introduzo a agulha, busco o fio, laço, tiro todas as alças. Sigo fazendo 3 pontos baixos, um ponto para cada ponto. No ponto seguinte, faço um ponto baixo, uma corrente e mais um ponto baixo no mesmo ponto. Sigo com 2 pontos baixos,
sendo um ponto para cada ponto. Agora, vou fazer 2 aumentos, 2 pontos baixos para os 2 próximos pontos. Trabalho um ponto baixo no ponto seguinte e 2 pontos baixíssimos, um ponto para cada ponto. Um ponto baixo no próximo ponto. Agora, sigo fazendo 2 aumentos, 2 pontos baixos para os próximos 2 pontos. Sigo trabalhando com 2 pontos baixos, um ponto para cada ponto. No ponto seguinte, faço um ponto baixo e no próximo ponto, um ponto baixo, faço um ponto baixo, uma corrente mais um ponto baixo no ponto seguinte. Sigo com 3 pontos, sendo um ponto para cada ponto. E posso finalizar a peça com um ponto baixíssimo. Agora, com a cor branca, vou bordar um floco de neve no centro da peça. Para a próxima peça, vou iniciar com um nó corrediço e 10 correntes. Pulo a primeira correntinha e sigo trabalhando um ponto baixo para cada ponto por 5 vezes.
No próximo ponto, trabalho 3 pontos baixos. Agora faço 2 pontos baixos, sendo um ponto para cada ponto. Na última corrente, vamos trabalhar 4 pontos baixos. No outro lado das correntes, vamos seguir fazendo 8 pontos baixos, sendo um ponto para cada ponto. Para a segunda volta, faço uma corrente, viro o trabalho, sigo fazendo 5 pontos baixos, um ponto para cada ponto. Agora vamos fazer uma diminuição, introduzo a agulha nos 2 próximos pontos, busco o fio, laço e tiro todas as alças. No ponto seguinte, faço um ponto baixo apenas. E nos 4 próximos pontos, vamos fazer 2 pontos baixos para cada um deles. Serão 4 aumentos de ponto baixo no total. Após fazer os aumentos, trabalhe 2 pontos baixos, sendo um ponto para cada ponto. E agora 2 aumentos de ponto baixo. Por 2 pontos, trabalhe 2 pontos baixos. Siga fazendo 6 pontos baixos, um ponto para cada ponto. Para a próxima volta, inicie fazendo uma corrente, vire a peça e trabalhe 7 pontos baixos, sendo um ponto para cada ponto. No ponto seguinte, faça um aumento, 2 pontos no mesmo ponto. Agora, trabalhe 7 pontos baixos, um ponto para cada ponto. Agora vamos seguir com a sequência de 2 pontos baixos no mesmo ponto, um ponto baixo no ponto seguinte por 2 vezes. Então, faço aqui o segundo aumento, depois um ponto baixo apenas.
Agora, introduzo a agulha, busco o fio nos 2 próximos pontos, laço, faço uma diminuição, novamente repito a diminuição que acabamos de fazer e finalizo a peça fazendo 4 pontos baixos, sendo um ponto para cada ponto. Agora podemos cortar o fio e deixar uma sobra para o acabamento. Com a cor branca, faço nó corrediço e deixo na agulha. Trabalho 7 pontos baixos aqui na parte superior da peça. Para a próxima volta, faça uma corrente e mais 7 pontos baixos. Agora é só fazer o acabamento com a agulha de tapeçaria. Vamos iniciar a próxima volta ainda com a cor vermelha. Faço nó corrediço e 6 correntes. Pulo a primeira corrente e sigo fazendo ponto baixo. Serão 4 pontos baixos. Na última corrente, faça 4 pontos baixos. Do outro lado das correntes, vamos seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto da base. Serão 4 pontos no total. Para a próxima volta, fiz uma corrente, viro a peça, trabalho um ponto baixo. No próximo ponto, faço um ponto baixo, 3 correntes, pulo a primeira corrente e sigo fazendo 2 pontos baixos, um ponto para cada corrente da base. No próximo ponto, faço um ponto baixíssimo. Sigo fazendo 2 pontos baixos para cada ponto da base por 4 vezes.
Agora vou trabalhar 5 pontos baixos, sendo um ponto para cada ponto. Para a próxima volta, faço uma corrente, viro a peça e sigo fazendo 5 pontos baixos, um ponto para cada ponto. Agora vamos fazer 4 aumentos, que são 2 pontos baixos para cada ponto da base por 4 vezes. Na sequência, vou trabalhar 5 pontos baixos, terceiro ponto, quarto, e o quinto aqui dentro do ponto baixíssimo que fizemos anteriormente. Sigo fazendo 2 aumentos, aqui no primeiro ponto da carreira anterior nas correntes, e o próximo aumento no ponto seguinte. Agora faço 2 pontos baixos, um ponto para cada ponto. Após fazer os 2 pontos baixos, faço 2 pontos baixíssimos e finalizo a peça no último ponto com um ponto baixíssimo. Corto o fio, deixando uma sobra para o acabamento. Agora, com a cor branca, vou inserir a agulha aqui na parte superior, onde finalizamos, e vou percorrer com ponto baixo por cada carreira. Serão 7 pontos. Para a próxima volta, faço uma corrente e um ponto baixo para cada ponto. Eu vou iniciar a primeira peça com o fio na cor branca. Vamos fazer o anel mágico, uma correntinha, e aqui dentro do anel mágico vamos trabalhar 8 pontos médios. Após finalizar todos os pontos médios,
eu fecho o anel mágico, introduzo a agulha no primeiro ponto e aqui fecho a volta com um ponto baixíssimo. Para a segunda volta, vamos iniciar com uma corrente e aqui vamos fazer 2 pontos médios para cada ponto da base. Então, para cada ponto, vamos fazer um aumento de pontos médios e ficaremos com um total de 16 pontos. Para a terceira volta, vamos iniciar fazendo uma corrente e faremos 2 pontos baixos, um ponto para cada ponto da base. No ponto seguinte, vamos trabalhar um ponto médio, depois um ponto picô com 2 correntes, e mais um ponto médio no mesmo ponto. No ponto seguinte, vamos iniciar fazendo um ponto alto, depois um ponto picô, como anteriormente, e novamente no mesmo ponto vamos trabalhar mais um ponto alto. No próximo ponto, vamos fazer um ponto médio, um ponto picô de 2 correntes, e mais um ponto médio no mesmo espaço. Sigo fazendo 2 pontos baixos, um ponto para cada ponto da base. Finalizo com um ponto baixíssimo. Corto o fio, deixando uma pequena sobra para o acabamento. Faço este acabamento com a agulha de tapeçaria. Agora, com o fio na cor bege, faço o anel mágico e dentro dele vou trabalhar 7 pontos baixos. Depois fecho o anel mágico, faço o acabamento com a agulha de tapeçaria e trabalho 2 peças iguais. Com a cor bege, repito as 2 primeiras voltas. Com a cor vermelha, faço 5 correntes. Laço o fio, pulo uma corrente. Na seguinte, trabalho um ponto médio. No próximo ponto, também faço um ponto médio. Na próxima corrente, faço um ponto baixo. E na última correntinha, vamos trabalhar 2 pontos baixos, na mesma corrente da base.
Na sequência, faço 2 correntes e mais 2 pontos baixos no mesmo ponto. Agora, vamos repetir tudo aqui do outro lado. Então, inicio com um ponto baixo, depois faço 2 pontos médios, sendo um ponto para cada ponto da base. Faço uma corrente para virar a peça e iniciar a segunda volta. E aqui vamos iniciar fazendo 3 pontos médios, sendo um ponto para cada ponto. Agora, sigo fazendo 2 pontos baixos, um ponto para cada ponto. E naquele espaço das correntes da carreira anterior, eu vou trabalhar um ponto baixo aqui dentro, depois uma corrente e mais um ponto baixo no mesmo espaço. Sigo fazendo 2 pontos baixos, sendo um ponto para cada ponto. Finalizo fazendo 3 pontos médios, sendo um ponto para cada ponto da base. Agora, faço uma corrente e trabalho um ponto baixo até chegar lá do outro lado, tá? Serão 5 pontos baixos. Depois corto o fio e faço o acabamento. Com a cor branca, eu vou utilizar o fio duplo. E aqui faço um nó corrediço e 6 correntes. Depois é só montar todas as peças utilizando cola de silicone ou costurando. E esse é o resultado dos gnomos. Para a próxima peça, eu iniciei com um anel mágico e 8 pontos médios. Fecho com um ponto baixíssimo
E sigo para a segunda volta fazendo uma corrente, 2 pontos médios para cada ponto da base por 3 vezes. Então, serão 3 aumentos com pontos médios. No próximo ponto, trabalho um ponto médio, depois 3 correntes, pulo uma corrente, na próxima faço ponto baixíssimo, depois faço um ponto baixo na corrente seguinte. E na sequência vamos trabalhar um ponto baixo aqui no mesmo ponto da base e vamos prosseguir fazendo 3 aumentos de pontos médios, tá? Então, serão 2 pontos para cada ponto da base por 3 vezes. No próximo ponto, vou trabalhar um ponto médio, depois 3 correntes, pulo uma corrente da base, faço ponto baixíssimo, na próxima corrente ponto baixo, volto na base do ponto e faço ponto baixo. Com fio na cor verde, faço nó corrediço e 5 correntes. Laço, pulo 2 correntes da base, na próxima trabalho um ponto alto, na seguinte faço um ponto médio, na última corrente faço 3 pontos baixos no mesmo ponto. Agora faço 3 correntes, pulo uma corrente, na seguinte faço ponto baixíssimo, depois um ponto baixo na próxima, e aqui no último ponto, após fazer o ponto baixo, nós vamos fazer um ponto médio no próximo ponto. E no ponto seguinte, um ponto alto. Para a próxima volta, vamos seguir fazendo 6 pontos baixos aqui na parte de baixo, até chegar na outra extremidade. Serão 6 pontos baixos. Aqui dentro dessa primeira corrente, faço 2 pontos baixos. Depois, faço mais um ponto baixo aqui na base deste primeiro ponto. E um ponto baixo na parte superior do ponto. Faço o arremate. Agora, com a cor vermelha, faço 2 pontos baixos aqui no primeiro ponto, dos 6 pontos baixos da carreira anterior. Depois, sigo fazendo 4 pontos baixos, sendo um ponto para cada ponto. E no último ponto, vamos fazer 2 pontos baixos, que correspondem a um aumento. Corto o fio e faço o acabamento.
Agora, aqui na ponta, vamos introduzir a agulha e com a mesma cor que fizemos a barra, vamos trabalhar 3 correntes e um ponto baixíssimo no mesmo ponto da base. Com a cor amarela, trabalhei 6 correntes com fio duplo. Depois de fazer a montagem com cola, você também pode costurar. Eu vou costurar aqui na minha peça miçangas, tá? Você pode colocar também olhinho com trava, caso você queira, ou bordar na sua peça. Após fazer o olhinho, eu vou bordar a boquinha. Pode ser também com o fio vermelho. Vamos começar fazendo o nó corrediço e, na sequência, 8 correntes. Faço um ponto baixíssimo na primeira corrente. Agora, aqui dentro desse anel que se formou, faço uma corrente e vamos trabalhar 14 pontos baixos aqui dentro. Agora, vou introduzir a agulha no primeiro ponto e aqui faço um ponto baixíssimo. Para a próxima volta, inicio com uma corrente e um ponto baixo no mesmo espaço. No próximo ponto, faço um ponto alto. Agora, uma corrente e mais um ponto alto aqui no mesmo ponto da base. Iniciamos tudo novamente. No próximo ponto, trabalho ponto baixo e no ponto seguinte, faço um ponto alto, depois uma corrente e mais um ponto alto no mesmo ponto.
Vamos seguir com esta sequência por toda a volta. Ficaremos com 7 repetições no total. Ao finalizar todas as repetições, vamos cortar o fio, deixando uma sobra para o acabamento. E com a agulha de tapeçaria, vamos fazer este acabamento e esconder, por fim, a sobra de fio. Para finalizar, vou utilizar uma sobra de fio vermelho, vou colocar na peça, dessa forma aqui na segunda volta, pegando uma alcinha do ponto baixo, e aqui faço um laço. Finalizo cortando a sobra de fio. Para a próxima peça, inicio fazendo 8 correntes, pulo 2 correntes e na próxima trabalho um ponto alto, na terceira corrente. Para as 2 próximas correntes da base, vamos fazer ponto médio. Faço primeiro ponto médio, laço, introduzo a agulha, busco o fio, laço, tiro tudo, fazendo o segundo ponto médio. Agora vou trabalhar 2 pontos baixos, sendo um ponto para cada ponto. Na última corrente da base, trabalho um ponto baixo, depois 2 correntes e mais um ponto baixo no mesmo ponto. Vou continuar fazendo 2 pontos baixos, um ponto para cada ponto da base, aqui do outro lado das correntes. Depois faço uma sequência de 2 pontos médios, sendo um ponto para cada ponto. E finalizo essa volta com um ponto alto no último ponto.
Faço uma corrente e viro a peça. Vamos seguir fazendo 6 pontos baixos, um ponto para cada ponto. Aqui dentro das correntes, vamos trabalhar um ponto baixo, 2 correntes, volto no mesmo ponto da base e trabalho mais um ponto baixo. Agora vamos seguir fazendo 6 pontos baixos, um ponto para cada ponto. Faço uma corrente, viro e sigo fazendo 7 pontos baixos, um ponto para cada ponto. Aqui dentro do espaço da corrente, faço ponto baixo, 2 correntes e mais um ponto baixo no mesmo espaço. Sigo trabalhando 7 pontos baixos, sendo um ponto para cada ponto. Para continuar, vamos fazer 2 correntes e 7 pontos baixos. Então, faço um ponto baixo no último ponto, 2 pontos baixos aqui na primeira volta, um ponto baixo dentro dessa corrente e vou repetir tudo novamente. 2 pontos baixos na primeira carreira e mais um ponto baixo aqui no último ponto. Trabalho 2 correntes. Depois, vamos cortar o fio e fazer o acabamento com a agulha de tapeçaria. Pulo 2 pontos. No terceiro, trabalho uma correntinha com a cor marrom e sigo fazendo um ponto baixo para cada ponto por 3 vezes.
Faço uma corrente, viro e sigo fazendo um ponto baixo para cada ponto. Agora é só cortar o fio e fazer o acabamento. Para a próxima peça, vamos iniciar com a cor verde, fazendo 9 correntes. Pulo uma corrente da base, trabalho o ponto baixo. Na próxima corrente, faço um ponto baixo, 2 correntes, volto na primeira correntinha, trabalho um ponto baixo. Venho no ponto seguinte e faço um ponto baixo. Vamos repetir tudo novamente. Venho no ponto seguinte, faço um ponto baixo. Depois, 2 correntes, um ponto baixo na primeira corrente. Venho no próximo ponto, trabalho ponto baixo. E agora, a última repetição. Um ponto baixo, 2 correntes, um ponto baixo na primeira corrente e um ponto baixo na próxima correntinha. Então, repetimos por 3 vezes. Para prosseguir, na última corrente, faça um ponto baixo, 2 correntes, um ponto baixo no mesmo ponto da base. Na corrente seguinte, vou trabalhar um ponto baixo, faço 2 correntes, um ponto baixo na base, na primeira corrente, e agora sim um ponto baixo no próximo ponto aqui na base. E vamos repetir essa sequência até no final. Vai ficar dessa forma. E aqui nós vamos fazer 2 peças iguais. Então, vamos cortar a sobra de fio e fazer o acabamento com a agulha de tapeçaria. Fiz as 2 peças iguais. Agora, com um fio na cor vermelha, vamos fazer o anel mágico. E dentro dele, 5 pontos baixos.
Depois é só fechar o anel mágico e fazer o acabamento com a agulha de tapeçaria. Faça 3 peças iguais. Após finalizar todas as partes, você pode fazer a montagem utilizando cola ou costurar todas as partes. Agora, com a cor bege, vamos dar início a mais uma peça. Faço o anel mágico e dentro dele 6 pontos baixos. Fecho o anel mágico e faço um ponto baixíssimo no primeiro ponto. Para a próxima volta, vamos trabalhar 2 pontos baixos para cada ponto da base. Vamos ficar com 12 pontos no total. Fecho a volta com um ponto baixíssimo no primeiro ponto. Agora, vamos fazer 4 correntinhas. Pulo uma corrente da base e faço ponto baixíssimo. Vou repetir, faço 2 correntes. Na primeira correntinha, faço ponto baixíssimo. E a última repetição, faço 2 correntes. E na primeira correntinha, um ponto baixíssimo. Venho aqui na segunda corrente da base, faço ponto baixíssimo nas 2 correntes. E finalizo no próximo ponto fazendo ponto baixíssimo. Faço 2 correntes e na primeira, ponto baixíssimo. No mesmo ponto, trabalho mais um ponto baixíssimo, no ponto da base. E isto nós vamos repetir por toda a volta. Então, venho aqui no próximo ponto, faço ponto baixíssimo, 4 correntes, pulo uma corrente, na próxima faço um ponto baixíssimo, depois trabalho 2 correntes, pulo a primeira, na seguinte ponto baixíssimo, novamente faço mais uma repetição de 2 correntes e um ponto baixíssimo, volto na segunda corrente da base, trabalho ponto baixíssimo, na primeira também trabalho ponto baixíssimo. No próximo ponto, faço um ponto baixíssimo,
2 correntes, pulo a primeira corrente e na próxima, ponto baixíssimo. Vamos repetir isto por toda a volta. Quando finalizar todas as repetições, corte o fio e faça o acabamento com a agulha de tapeçaria. Agora vamos fazer mais uma peça. Estou utilizando a cor amarelo ouro. Inicio com um anel mágico e dentro dele trabalho 10 pontos baixos. Faço um ponto baixíssimo no primeiro ponto. Para a próxima volta, inicio com uma corrente e um ponto baixo no mesmo ponto. No ponto seguinte, trabalho um ponto alto, 2 correntes e mais um ponto alto no mesmo ponto. Vamos repetir isto por toda a volta. Então, faça um ponto baixo no próximo ponto. No ponto seguinte, um ponto alto, 2 correntes e mais um ponto alto no mesmo ponto. Siga repetindo por 5 vezes, no total. Para a próxima volta, introduza a agulha dentro do espaço das correntes e trabalhe 2 pontos altos.
2 correntes e um ponto baixíssimo na primeira corrente. Volte dentro do espaço das correntes e faça 2 pontos altos. Um ponto baixíssimo em cima do ponto baixo da carreira anterior. Isso que vamos repetir por toda a volta. No espaço da corrente, trabalhe 2 pontos altos. Na sequência, 2 correntes, pule uma corrente da base e na seguinte, faça ponto baixíssimo. Siga fazendo 2 pontos altos dentro do espaço da corrente e um ponto baixíssimo em cima do ponto baixo da carreira anterior. Trabalhe dessa forma por toda a volta. Ao finalizar, faça o acabamento com agulha de tapeçaria. Para a primeira peça, vou começar com um nó corrediço e 15 correntes. Laço o fio e aqui na terceira corrente, trabalho um ponto alto. No próximo ponto, também faço um ponto alto. Agora, eu vou fazer uma troca de cor aqui no último ponto alto para a cor branca. Então, laço e passo por dentro das 2 alças. Na sequência, vou seguir trabalhando 2 pontos altos na cor branca. No último ponto alto, troco para a cor vermelha. Trabalho 2 pontos altos com essa cor, sendo um ponto para cada ponto. E aqui no último ponto, troco novamente para a cor branca.
Agora, neste próximo ponto, vamos trabalhar 3 pontos altos com a cor vermelha, sendo que todos os pontos serão no mesmo ponto da base. No último ponto, troco para a cor branca. E no próximo ponto, trabalho 3 pontos altos com a cor branca. 3 pontos no mesmo ponto da base. Faço novamente a troca de cor e no ponto seguinte, trabalho 3 pontos altos no mesmo ponto da base com a cor vermelha. Troco mais uma vez. E no ponto seguinte, trabalho 3 pontos altos. Troco para a cor vermelha e no próximo ponto, trabalho 2 pontos altos. Finalizo fazendo 2 correntes e um ponto baixíssimo no mesmo ponto da base. Faço os acabamentos com agulha de tapeçaria. Para a próxima peça, inicio com um nó corrediço e 9 correntes. Pulo uma corrente e sigo fazendo 3 pontos baixos, um ponto para cada ponto. No último ponto baixo, faço uma troca de cor e vou utilizar a cor vermelha. Sigo fazendo 2 pontos baixos com essa nova cor.
No último ponto, faço uma troca de cor para a cor da base. No meu caso, a cor amarela. Sigo fazendo 3 pontos baixos. Agora faço uma corrente e viro a peça. Faço 3 pontos baixos, um ponto para cada ponto. No último ponto, faço a troca de cor para a cor vermelha. Agora trabalho 2 pontos baixos com a cor vermelha. Passo a cor da base para o outro lado e sigo fazendo um ponto baixo para cada ponto da base por 2 vezes. Novamente faço a troca de cor para a cor da base e não se preocupe, porque este lado ficará para o avesso da peça. Siga trabalhando 3 pontos baixos. Passe o fio vermelho para a parte de trás. Vamos trabalhar a terceira volta igual à segunda. Na sequência, vamos fazer uma troca de cor aqui no último ponto baixo trabalhado. Vou trocar para a cor vermelha. Agora faço uma corrente e sigo fazendo 2 voltas de ponto sobre ponto com esta cor. No último ponto, vamos fazer a troca de cor para a cor amarela. Faço uma corrente
Sigo fazendo 3 pontos baixos, um ponto para cada ponto. No último ponto, faço a troca de cor para a cor vermelha e trabalho 2 pontos baixos com essa cor. No último ponto vermelho, faço uma troca de cor e sigo fazendo 3 pontos baixos, um ponto para cada ponto. Para as duas próximas voltas, repita a mesma coisa que fizemos aqui nesta última volta. Agora vamos cortar apenas o fio amarelo e faremos o acabamento das sobras de fio. Não vamos cortar a sobra de fio vermelha. Agora vamos contornar toda a peça com a cor vermelha. Faço uma corrente, sigo fazendo um ponto baixo para cada ponto da base e nas quinas vamos fazer 3 pontos baixos no mesmo ponto. Seguiremos dessa forma por toda a borda.
Agora corte o fio e faça o acabamento da peça. Ainda com a cor vermelha, faça o anel mágico e 3 correntes. Dentro do anel mágico, trabalho 2 pontos altos. Depois 2 correntes, ponto baixíssimo, 2 correntes, 2 pontos altos. Finalizo fazendo 2 correntes e um ponto baixíssimo. Deixo uma sobra do fio um pouco mais longa para fazer o acabamento. Agora você pode colar ou costurar na sua peça. Para iniciar mais uma peça, vamos fazer o anel mágico e 8 pontos médios dentro do anel. Fecho totalmente o anel mágico e faço um ponto baixíssimo no primeiro ponto. Para a próxima volta, faço uma corrente e 2 pontos médios para cada ponto da base. Ficaremos com um total de 16 pontos.
Finalizo a volta fazendo um ponto baixíssimo no primeiro ponto. Para a próxima volta, vamos iniciar com uma corrente, um ponto baixo no primeiro ponto, e no seguinte vamos fazer 2 pontos baixos para cada ponto da base. Seguiremos com esta sequência de um ponto baixo, um aumento por toda a volta. Agora vou fazer uma troca de cor no último ponto baixo. Finalizo com um ponto baixíssimo no primeiro ponto. Faço uma corrente e viro. Sigo fazendo 3 pontos baixos, sendo um ponto para cada ponto. Nesta próxima volta, vamos fazer um ponto baixo para cada ponto da base. Para a próxima peça, inicio com nó corrediço e 8 correntes. Após laçar o fio, introduzo a agulha na terceira corrente, trabalho ponto alto. Na próxima corrente, também faço ponto alto. Agora sigo fazendo 2 pontos médios, um ponto para cada ponto. Faço um ponto baixo no próximo ponto. E na última corrente, vou trabalhar 4 pontos baixos. No outro lado das correntes, inicio fazendo um ponto baixo. Nos 2 próximos pontos, trabalho um ponto médio para cada um. Finalizo fazendo 2 pontos altos, sendo um ponto para cada ponto. Faço uma corrente, viro a peça e sigo fazendo 6 pontos baixos, um ponto para cada ponto.
Agora, vou fazer 2 aumentos, que são 2 pontos baixos para cada ponto da base por 2 vezes. Após finalizar os aumentos, vou seguir trabalhando um ponto baixo para cada ponto da base por 6 vezes. Para a próxima carreira, faço uma corrente, sigo trabalhando 7 pontos baixos, um ponto para cada ponto. Após fazer os 7 pontos baixos, vamos fazer uma sequência de 2 aumentos, 2 pontos para cada ponto da base por 2 vezes. E após finalizar os aumentos, seguiremos fazendo 7 pontos baixos, sendo um ponto para cada ponto. Para finalizar, vamos fazer uma corrente e aqui neste mesmo ponto da base vamos trabalhar 3 pontos médios. Agora vou fazer um ponto médio aqui nessa primeira parte do ponto da primeira carreira e um ponto médio na segunda parte do ponto, ainda na primeira carreira. Agora, dentro do espaço dessa corrente, vamos trabalhar um ponto alto, 3 correntes e mais um ponto alto no mesmo espaço. Sigo fazendo 2 pontos médios, primeiro nessa última parte do ponto e depois na parte superior do ponto, ainda na primeira volta, e no ponto seguinte vamos trabalhar 3 pontos médios. Corto o fio e faço o acabamento com a agulha de tapeçaria. Com um pedaço de fio na cor vermelha, passo por dentro da agulha de tapeçaria, introduzo na parte superior da peça, bem no meio, e aqui faço um laço.
Para iniciar a nossa peça, eu vou fazer o anel mágico. Agora, aqui dentro do anel mágico, laço, fio, introduzo a agulha, busco, laço, tirando todas as alças, formando ponto médio. Vamos trabalhar 8 pontos médios no total dentro do anel mágico. Após finalizar todos os pontos, fecho o anel mágico e faço um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto. Para a próxima volta, vamos iniciar com uma corrente e aqui faremos 2 pontos médios para cada ponto da base. Dessa forma, ficaremos com um total de 16 pontos. Após fazer todos os aumentos, introduzo a agulha no primeiro ponto e faço ponto baixíssimo. Para a próxima volta, vamos iniciar com uma corrente e um ponto médio aqui no primeiro ponto. No ponto seguinte, vamos trabalhar 2 pontos médios, que correspondem a um aumento. Seguiremos fazendo um ponto médio, um aumento, por toda a volta.
Após finalizar a volta com 24 pontos, nós vamos cortar o fio e fazer o acabamento com a agulha de tapeçaria. Caso você prefira, pode encerrar com um ponto baixíssimo no primeiro ponto. Agora, com a cor branca, nós vamos fazer um acabamento. Então, aqui eu trabalhei duas bases iguais para duas peças distintas. E aqui, com a cor branca, eu vou introduzir em qualquer um dos pontos médios e vou iniciar essa volta com ponto baixíssimo. E vamos fazer ponto baixíssimo por todos os pontos da base. Após finalizar todos os pontos baixíssimos, eu vou cortar o fio branco e vou fazer um acabamento com a agulha de tapeçaria. Após fazer o falso ponto baixíssimo, vou esconder essa sobra de fio aqui por trás da peça, por dentro dos pontos. Com a cor vermelha, faço o anel mágico. Estou trabalhando com a agulha um pouco menor agora, para fazer os detalhes da peça. Então, após fazer o anel mágico, trabalho aqui dentro, entre 4 a 5 pontos baixos. Na minha peça, eu vou trabalhar 5 pontos. Após fazer todos os pontos, fecho bem o anel mágico e depois repito aquele mesmo acabamento com a agulha de tapeçaria.
Faça mais uma peça igual a esta. São 2 peças para cada base de cor caramelo. Cole as peças vermelhas um pouco abaixo do centro, dessa forma. Você também pode costurar. Para seguir, ainda com a agulha de 2 milímetros, vamos fazer o anel mágico, 2 correntes, faço 2 pontos altos aqui dentro do anel mágico, duas correntes e um ponto baixíssimo. Agora vamos repetir tudo. Então, inicio fazendo 2 correntes, depois 2 pontos altos dentro do anel mágico. E após fazer os 2 pontos altos, finalizo com 2 correntes e um ponto baixíssimo dentro do anel. Deixe uma sobra de fio de mais ou menos 15 centímetros. Faça 2 peças iguais. Para fazer o acabamento, fecho bem o anel mágico. Depois, passo essa sobra de fio no centro da peça por 2 ou 3 vezes. Para os olhos, eu vou utilizar pérola preta, vou deixar a numeração na descrição. Também vamos utilizar linha e agulha de costura. Estou utilizando linha na cor preta. Após fazer a colocação dos olhos bem acima das bochechas, também bordo a boca. Essa parte é bem livre, tá? Se você quiser fazer uma peça feminina, borde, antes de colocar os olhos, os cílios.
E esse é o resultado do nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like. Muito obrigada por assistir até aqui e até mais!